Ouvimos Costa, ouvimos Sarmento, ouvimos até Montenegro nos corredores do Parlamento. Ouvimos todos os outros, o Chega, a IEL, também o Bloco e PCP, assim como os mais pequeninos. Esta quarta-feira ouvimos o Estado da Nação, ansiosos por saber... E agora vamos lá ver quem é que se salvou. Esta é a Comissão Política do Expresso, desta vez live on tape, que é como quem diz, gravada sem rede, nem guião preparado, porque acabou agora mesmo. Hoje, com o Vítor Matos e a Eunice Lourenço de férias, que é para onde vão agora os políticos, tenho comigo toda a equipa do Expresso que acompanhou as 4 horas de debate. Que privilégio. Chamo a Rita Diniz, ainda dentro dos corredores do Parlamento. Olá, Rita. Olá, David. Também o Hélder Gomes. Olá, companheiro. Olá, como estás? Também em jeito de repórter parlamentar, já depois de ouvires o Luís Montenegro nos corredores. E a acompanhar aqui a arrumação de cabos. Pronto, e esse é o barulho de fundo, bem Exato. assinalado para os nossos ouvintes perceberem. E ao meu lado, ou à minha frente, o Filipe Garcia, que comigo coordenou a operação dentro do Expresso. Olá, Filipe. Olá, David. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Bem-vindos todos. Rita, deixa-me começar por ti. Tu até há muito pouco tempo acompanhaste o PSD, seguiste até ao Congresso, mudámos-te de função pedindo-te que acompanhasses o governo. Estás a estrear-te sozinha nessa tarefa agora que a Liliana Valente também foi, como os políticos e os outros dois de férias. Rita, talvez sejas a pessoa ideal para nos fazer um balanço deste novo duelo, agora pode-se dizer, agora que nós estamos apenas a 2 dias daquele prometido, há muito prometido, encontro entre António Costa e Luís Montenegro. O que é que tu esperavas e o que é que tu viste? Eu acho que houve aqui claramente uma intenção de António Costa vir com uma mensagem pré-definida e muito pensada para este debate. Uma mensagem de corrigir a imagem que tem vindo a ser construída e que tem vindo a ser lançada deste governo, que está permanentemente a correr atrás do prejuízo, permanentemente a resolver casos e problemas e caos e problemas que têm surgido nos últimos 4 meses, que é um governo que está em funções há apenas 4 meses. Muitos casos. Aeroporto, urgências hospitalares, incêndios, Pedro Nuno Santos. Exatamente, e António Costa procurou dizer isso mesmo, que há problemas, obviamente que há, nomeadamente nas urgências, nas florestas, no aeroporto, é óbvio, está à vista de todos, mas o que nós estamos aqui a fazer é procurar soluções. E virou aqui a agulha para a oposição fala e não diz nada, e nós estamos aqui para procurar soluções. Portanto, isto é uma clara mudança se não for de estratégia, pelo menos de mensagem de António Costa. E não só de António Costa, todos os restantes membros do governo que falaram, nomeadamente o Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura, que falou no fim, quis passar esta mesma mensagem. É um bocadinho diferente daquilo que tem vindo a ser feito, e é para dizer que não, nós somos um governo reformista, nós vamos fazer as reformas que são precisas, reformas estruturais, essas palavras que estão sempre a ser repetidas, reformas estruturais. Rita, permite-me interromper-te só para te perguntar, aí talvez exista de facto uma novidade no discurso do governo, porque até aqui António Costa fugia como o diabo da cruz da palavra, ou da expressão reformas estruturais. Eu, aliás, lembro-me de uma entrevista onde ele disse mesmo que não gostava de usar essa expressão. Porquê que tu achas que o governo se sentiu, porquê que achas que o governo virou a agulha neste particular? Precisa de o fazer, não pode permanentemente estar com esta imagem de governo de gestão, a gerir os casos e a não fazer nada que depois fique, não é? A não fazer nada que mude de facto o país. E agora o discurso é esse, nós vamos fazer essas reformas e não temos a sobranceria de uma maioria absoluta, nós queremos dialogar. É muito diferente daquilo que era o governo de António Costa anterior, que não tinha de facto uma maioria e tinha que dialogar imenso. Agora é um governo maioritário que tem que fazer reformas e que quer chamar todos os parceiros. António Costa disse isso aqui no debate várias vezes.
os parceiros sociais, as misericórdias e também os partidos políticos, vai querer chamá-los para dentro do barco para fazer essas reformas. E disse outra coisa que não costuma dizer, e aqui foi uma mudança também de estratégia ou de mensagem política, que é a inflação, que era tão transitória, que António Costa sempre disse que era transitória e, portanto, não ia mexer na política salarial já no imediato, porque senão agravava ainda mais a espiral inflacionista, e agora diz que a inflação não é tão transitória quanto isso e é mais duradoura do que inicialmente tínhamos previsto. Portanto, sim, essa é também uma novidade, de facto, no discurso do Primeiro-Ministro, embora sem concretização. Não sabemos que medidas aí virão, sabemos só que algum tipo de medidas terá que existir em setembro, porque afinal a inflação vai continuar. Exatamente. Depois, só para concluir aqui o raciocínio e em resposta à pergunta que me fizeste do confronto com este novo PSD, António Costa não quis poupar minimamente o estreante Joaquim Miranda Sarmento, que se estreou como líder parlamentar, veio acompanhado de Luís Montenegro para o debate, ou melhor, Luís Montenegro quis vir assistir ao debate aqui no seu gabinete no Parlamento, o que também pode ser visto como uma forma de dar aqui uma bengala, ou dar aqui um apoio a este estreante Joaquim Miranda Sarmento, mas António Costa foi completamente implacável com ele, com o regresso do pacismo, atirou-lhe o regresso do pacismo, atirou-lhe todas as medidas que Joaquim Sarmento propunha em 2019 no programa eleitoral do PSD, que hoje em dia, à luz da conjuntura que temos hoje, são totalmente ao contrário daquilo que o PSD eventualmente proporá. E foi muito, muito duro nas palavras com este recém-eleito líder parlamentar de Luís Montenegro. Hélder, o líder parlamentar do PSD levou um enorme puxão de orelhas de António Costa na sua estreia, com um manual de medidas económicas recuperado de há 3 anos, salvo erro, portanto 2019, exatamente. Tu crees que o modo como António Costa atacou sem grande pudor o novo PSD, chamou o regresso do puro e duro pacismo a Montenegro, tu crees que isso possa prejudicar os resultados das negociações que era suposto começarem na sexta-feira? Assim, eu acho que essa estratégia é mais da ordem da retórica e do embate parlamentares. Não sinto que isso possa beliscar de alguma forma aquilo que os dossiês que tanto Luís Montenegro como António Costa discutirão daqui a 2 dias, com a localização do novo aeroporto à cabeça. No entanto, aquilo que se viu foi até um bocadinho penoso de acompanhar, porque há aqui um contexto que eventualmente será necessário fazer para quem não segue ou não segue estas mudanças na bancada parlamentar do PSD, que em 3 meses houve uma mudança do líder da bancada parlamentar. Temos Paulo Mota Pinto indicado por Rui Rio e toda uma bancada escolhida de uma forma bastante sectária por Rio. E, portanto, não favorável ao líder que já se sabia que se seguiria, não é? Que, entretanto, foi eleito e entronizado no Congresso do PSD, no último Congresso do PSD, Luís Montenegro. E Luís Montenegro, quer dizer, uma das primeiras coisas que faz é afastar Paulo Mota Pinto e colocar lá o Centeno de Rio, Joaquim Miranda Sarmento, que foi uma figura importante da transição entre o rioísmo e o montenegrismo. Foi talvez, pronto, e depois aqui é uma diferença também percentual, ou seja, se Paulo Mota Pinto tinha uma adesão por parte dos seus deputados de 92%, Miranda Sarmento não chegou aos 60%, portanto há aqui um desencontro entre o líder e a sua própria bancada. Também houve ali uma jogada de bastidores que o Expresso noticiou na semana passada, que tinha todo esse contexto não foi fácil. Mas o debate também não foi famoso, não é? O debate não foi famoso. Acho que o próprio líder parlamentar do PSD ia passando assim nos corredores e tal, e mesmo na declaração que Luís Montenegro faz já fim do debate, ele está lá a acompanhá-lo. Não diz nada, mas Luís Montenegro passa-lhe a mão pelo pelo e elogia
desmesuradamente, tendo em conta a prestação de Miranda Sarmento, elogia a sua performance. Não foi famoso aí, apesar de eu considerar que na primeira intervenção foi fraca, no entanto, nas 2 ou 3 subsequentes acabou por, melhorar, e talvez isto vá lá com o tempo, até porque Miranda Sarmento não tem experiência parlamentar e menos ainda de liderança de uma bancada parlamentar. É um teste. Eu diria que, não tendo chumbado, também não passou com grande distinção. Mas só o facto de Luís Montenegro aparecer no fim do debate a falar às portas do gabinete, nos corredores do Parlamento, parece que sobraram coisas por dizer, não é? Parece que dá essa sensação de faltou aqui qualquer coisa para dizer e, portanto, veio o Luís Montenegro dizê-lo. Exatamente, não só, desculpa David, sei que querias ter aqui a mãozinha, mas não só sobraram coisas por dizer, como Montenegro disse-as, e disse que tinha orgulho em ter estado ao lado de Pedro Passos Coelho, e desafiou António Costa a dizer se ele sente o mesmo orgulho por ter estado ao lado de Sócrates, leia-se bancarrota, e António Guterres, ou seja, pântano. Portanto, houve sim essa... era isso que gostava que o seu líder parlamentar tivesse respondido e ele não fez. Sim, e eles almoçaram juntos antes desta, o que é normal, o que é natural, antes desta estreia, e isso eventualmente deveria ter sido uma das notas que Miranda Sarmento deveria ter usado. Não sei se tinha a própria nota escrita ou não, mas deveria ter usado essa cartada, sem dúvida. Hélder, Rita, já voltou ao Parlamento. Filipe, estes debates costumam ser pesados para quem está a acompanhar de redação. Este foi um bocadinho mais animado, posso dizê-lo, creio. Tu, olhando para o estado da nação política, que notas é que darias a António Costa e a Luís Montenegro? Já vamos aos outros. Ou, se quiseres, ao PSD, ao novo PSD. Eu apego aí na ideia do Hélder, que acho acertada, que é óbvio que o PSD hoje não sai bem do debate, não consegue marcar a discussão, não se nota uma grande diferença. Eu acho que para nós que vivemos aqui a vida, notaremos algumas diferenças. Duvido que tenha passado alguma diferença para as pessoas, para os eleitores civis. Ou uma mensagem, não é? Uma mensagem, não passou nada, acho eu. A mim o que me fica deste debate, embora tenha sido animado, achei pobre do ponto de vista político, também um pouco escutado pelo debate da moção de censura que foi há muito pouco tempo, e sobretudo eu fico outra vez com a sensação de que a maior oposição ao PS são os próprios vícios do PS. O nosso primeiro-ministro hoje ignora 17 perguntas, como contaram os nossos colegas. O nosso primeiro-ministro chega ao Parlamento e diz: em setembro tenho medidas. Isto contado eu acho difícil de acreditar, e acho que é esta postura que é a maior oposição ao PS, porque, como disse o nosso Presidente da República a meio do debate, há bom jeito do Marcelo Rebelo de Sousa, aparece quando menos se espera. Há uma grande dificuldade em explicar às pessoas que estão com 10% ou quase 10% de inflação que o país está a ser reformado e que as florestas estão mais protegidas, e a gente liga à televisão e vemos inflação e fogos. E o que vi hoje foi o pior que o PS tem mostrado nestes 100 dias. Sim. Sobre inflação, António Costa faz uma espécie de meia-culpa, enfim, não assumido como tal, mas reconhece quase que a transição, que já não é transitória a inflação. Enfim, isso é alguma coisa, embora sejam só palavras. Verdade. Dizes bem, ele atira para setembro novas medidas, mas acaba a responder ao PSD, quase no fim do debate, salvo erro ao PSD, que o governo já tem devolvido o que tem ganho mais em impostos por via desta enorme inflação que temos agora, e que portanto não deve nada a ninguém. Há aqui, tu sentes que o governo vai ter de mudar de estratégia de alguma maneira? Pressentiste isso no governo, ou no debate, no discurso do governo, ou viste mais do mesmo de António Costa? Eu acho que há, como a Rita disse, e muito bem, na minha opinião, há um esforço aqui para mostrar um plano.
Só que nós não o estamos a ver. Eu acompanhei de perto os fogos em 2017 e quase que dá para transpor o que disseram então e o que estão a dizer agora. E em 2017, em 2018 não havia Covid. A Rússia não tinha invadido a Ucrânia. E esse exemplo para mim é paradigmático do que do risco que o PS corre de chegar ao fim destes 4 anos e não ter reestruturado nada. Porque mesmo a descentralização, que eles hoje referem-se como um acordo histórico, são 3 anos para passar 2 competências em 22. No total são 22 as competências que o governo quer passar. O acordo histórico será quando tiverem as 22. Têm 2. E esse foi um dos exemplos de António Costa para dizer que o governo tem capacidade reformista. Os outros foram as medidas para reformas das urgências hospitalares e talvez aí eu reconheça alguma mudança estrutural, um aumento de salário para os técnicos do Estado. De resto sobrou para Pedro Adão e Silva explicar porque é que o governo era reformista e já era reformista ao fim destes 100 dias de governação. Quanto mais não seja numa semana em que é extinta a Fundação Berardo. Foi um bom trunfo jogar Pedro Adão e Silva como ministro para encerrar o debate. Sim, e algo surpreendente. Eu acho que é a primeira vez que o Ministro da Cultura encerra um debate de Estado da Nação. Isso pode querer dizer alguma coisa sobre o que se perspectiva dentro do próprio governo. Mas isto essa escolha também não foi inocente, apesar de Pedro Adão e Silva ser um ministro político, está no núcleo de coordenação política, e os restantes ministros políticos que estão, digamos, bem na fotografia ou que não estão manchados na fotografia já tinham sido escolhidos para encerrar debates anteriores do programa de governo, da moção de censura. Falo da Mariana Vieira da Silva e da Ana Catarina Mendes, por exemplo. Portanto, pode ter feito sentido por causa disso, mas foi uma escolha curiosa. Mas o que tu dizias ainda agora, essas 3 áreas da descentralização, da saúde, das mudanças nas urgências para colmatar a desorganização nas urgências, que António Costa apresentou aqui como medidas de reformas que mostram este ímpeto reformista. E o acordo para as creches com o setor social. Exatamente, mas são tudo medidas, curiosamente, assinadas ontem, fechadas ontem, à pressa, num Conselho de Ministros extraordinário que foi feito ontem para fechar estes temas, para aparecer aqui o Governo com a cara mais ou menos lavada, pelo menos nesses temas. Obviamente, concordando com o que o Filipe estava a dizer, isto é tudo uma questão de mensagem. Este aparente reformismo que o Governo agora diz que tem é tudo uma questão de mensagem política, é lógico. Obviamente que António Costa quer simplificar tudo ao máximo, parece que é esse o truque dele, que é reduzir os que são do contra e os que querem fazer reformas, os que falam no caos. Ele usou muitas vezes essa palavra que era usada pela oposição e bem, porque é o que se vê, no aeroporto é caos, é o que se vê nas urgências é caos, é o que se vê no ordenamento do território em que nada ainda foi propriamente feito para resolver o problema do cadastro florestal e do direito sucessório, para resolver o problema dos terrenos sem dono. Portanto, há um claro caos nesses setores que António Costa simplifica dizendo, pronto, mas vocês falam em caos e nós vamos procurar soluções. Simplificar tudo ao máximo é tudo uma questão de mensagem, não é? Deixa-me acrescentar, Rita, que tudo isso acontece na semana em que aparecem 2 sondagens. Nas 2 sondagens publicadas, o Partido Socialista perde, o PSD recupera, e embora ainda há alguma distância, a verdade é que não é um bom sinal para quem lidera o governo. Não é, e a relação deste governo com este novo PSD, apesar de António Costa dizer que é um PSD velho, revelho, como é que ele disse? Ele disse várias palavras assim, visivelmente chateado. Aliás, ele só apareceu mais chateado a responder a Catarina Martins, porque aí está-lhe na pele, não é? Ele não consegue controlar a irritação com a coordenadora do Bloco de Esquerda, mas com o PSD estava particularmente furioso, assertivo, sim, porque há de facto aqui um PSD novo, ou pelo menos diferente, com uma posição diferente. É muito curioso a forma como António Costa falou para Rui Rio, foi cumprimentá-lo de resto à bancada, à última fila da bancada onde Rui Rio estava sentado,
António Costa foi cumprimentá-lo no início do debate e quando tomou a palavra quis deixar um particular elogio ao líder do PSD pelo contributo que deu nos últimos anos e parece que deixou saudades. O que quer dizer que com este novo PSD António Costa não tenha talvez tanta facilidade para falar e curiosamente é com este novo PSD que António Costa mais vai querer falar para resolver estes dossiês que falamos. Espera Rita, porque é que tu dizes que mais vai querer? Porque é o que, lá está, é a mensagem que este governo está a querer passar agora, é que somos uma maioria de diálogo, em que contamos com todos, como disse Pedro Adão e Silva, e António Costa está a mostrar, aliás, basta recordar o episódio do aeroporto com Pedro Nuno Santos, começou, ou pelo menos eclodiu, porque Pedro Nuno Santos quis dar um murro na mesa em relação ao PSD, dizendo que não vamos esperar pelo PSD, vamos, mas é fazer como nós achamos que deve ser feito, porque é o governo que governa. E António Costa veio dizer que não, o aeroporto é uma reforma estruturalíssima que já anda aqui a ser pensada e a tentar ser feita há mais de 50 anos e é preciso falar com o maior partido da oposição. Essa conversa está marcada aparentemente para o final desta semana, para sexta-feira. No lado do governo diz-se sistematicamente que não é só sobre o aeroporto, que é uma conversa mais alargada. Há vários setores, há vários dossiês onde vai ser preciso consenso e uma reforma e um diálogo, algum entendimento com este PSD, e António Costa está a querer mostrar isso mesmo para não aparecer com a arrogância de maioria absoluta que não consegue disfarçar. Neste debate foram várias as vezes em que se mostrou com essa arrogância e foram vários os deputados e líderes partidários que realçaram essa mesma arrogância, nomeadamente quando respondeu, como dizia o Filipe muito bem, respondeu àquelas 17 perguntas dizendo que claro que as coisas não estão bem, mas é para isso que aqui estamos, vamos trabalhar. E não respondeu, ignorou totalmente as 17 perguntas. E não tenho tempo para mais. Não respondeu. Foi literalmente não agora não temos tempo. Mas tinha 10 minutos para responder. Filipe Garcia, devias-me ter dito essa frase quando eu estava a escrever o exclusivo que acabei de publicar no Expresso. Filipe, já que estás tu, olhando para a oposição, houve verdadeiramente alguém que tu percebesses que agarrasse António Costa a um tema e que não lhe desse muita saída? Eu relativamente ao tema, eu não vejo o António Costa continuo a achar o António Costa melhor preparado para estes debates e mais eficaz nestes debates que qualquer outro político naquele hemiciclo. Há, no entanto, um que eu acho que tem a sobrar o que falta ao PSD. Que hoje o André Ventura volta a propostas nada, não acrescenta, não passa uma mensagem, não tem uma solução, não tem nada. Mas do ponto de vista de comunicação é de uma eficácia assustadora, porque monta o número no princípio do debate, acerta sempre na conversa que faz sentido a uma franja do eleitorado, e de facto o PSD ainda está à procura da melhor forma de estar ali, não é? O novo PSD, de facto, parece-me evidente que vai ser mais agressivo. Montenegro mais confortável na entrevista que deu à CNN na terça-feira à noite do que propriamente este PSD dentro do Parlamento. Pareceu faltar corrente de transmissão ali. Como o Helder dizia, não é uma bancada unida, não tem treino nestas guerras, e aquilo seguramente que tem muito treino ali para se conseguir bater frente com António Costa. Eu gostei de à parte da Iniciativa Liberal. O Rodrigo Saraiva, quando fala, eu julgo que o facto de mostrar que o António Costa tem 5.000 dias em 7.000, números redondos, de 7.000 dias de governação socialista em Portugal, o António Costa está em 5.000. Portanto, vou reformar agora. Pareceu-me uma mensagem eficaz da Iniciativa Liberal. De resto, o PSD continua a achar muito, muito mortinho. Tu nem falaste da esquerda. Helder, viu-se esquerda neste debate? Pois não falei. Olha, viu-se alguma esquerda no debate no momento em que os líderes da esquerda se pronunciaram. Agora, se eles ainda têm alguma coisa a dizer às pessoas e isso tem adesão
e passa lá para casa, já tem algumas dúvidas. Aliás, tu falaste ainda há pouco de sondagens e o afundanço tanto do Bloco de Esquerda como do PCP é por demais notório e parece irrecuperável aquele resultado que tanto um como o outro foram conseguindo. Ainda não fui ao LIVRE, que é uma esquerda, apesar de tudo, diferente, mas é aquela velha questão de que depois dos resultados catastróficos nas eleições legislativas de janeiro, estão ainda a lamber as feridas. Ora, quase 6 meses depois das eleições já era tempo de conseguirem marcar a agenda. Catarina Martins tentou fazê-lo naquele episódio que já foi referido, quando levantou a questão do Mário Ferreira, e aí viu-se uma irritação muito natural da parte do Primeiro-Ministro, que é comum quando responde ao Bloco de Esquerda versus quando responde ao PCP. No entanto, neste caso ele sentiu-se picado pessoalmente, ou seja, como também a questão envolve um amigo de longa data e um homem da confiança de António Costa, ele ali sentiu-se efetivamente picado pessoalmente. O PCP foi fazendo intervenções que, olha, em boa verdade, poderiam ser intervenções de há 2, 3 anos ou há 2, 3 décadas. Houve até uma situação curiosa em que, quando o Jerónimo de Sousa sobe ao púlpito, nós estávamos a comentar isso no grupo de WhatsApp que criámos para acompanhar este debate do Estado da Nação, diz que, no fundo, o PS o que faz é encenar uma oposição com os partidos da direita e então enumera esses partidos da direita. São eles o PSD, a IEL, o CDS. Ora, o CDS, como se sabe, não tem representação parlamentar desde as eleições de janeiro. Portanto, eu não sei exatamente aquilo que... não sei se aquilo foi uma gafe, não me parece. Agora, também é muito evidente de como o discurso do PCP é imutável. Ainda para mais, o PCP está como um animal ferido desde que, a 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia e o PCP nunca conseguiu ter uma posição clara de oposição, bem pelo contrário, muitas vezes apontando o dedo ao invadido e não ao invasor. Uhum. Sim, e António Costa espetou bem uma faca nesse animal ferido que é o PCP. Exatamente, sim, e lá está, quando há uns meses, talvez há um par de anos, ele dizia, citando um amigo, que o Bloco de Esquerda ou melhor, o PCP é um partido de massas e o Bloco de Esquerda é um partido de mass media. Estava claro, e também tendo em conta o passado familiar de António Costa, está claro que ele preferia falar sempre mais com o PCP e menos com o Bloco de Esquerda. Uhum. Mas a verdade é que a realidade vai mudando e o discurso... olha, se queres que diga, até o Bloco de Esquerda me pareceu muito imutável e muito fechado ainda no discurso. Isso pode ser uma decorrência de não terem ainda conseguido ultrapassar o trauma dos resultados eleitorais de janeiro. Quanto ao LIVRE, só para fechar, tem-se dito muito que tanto o LIVRE como o PAN, ambos com deputados únicos, são ali uma espécie de muleta que vai dando para o PS conseguir alguns entendimentos e são ali, enfim, não tem uma existência quase individual, é mais ali uma muleta. Faz muito essa crítica em relação a esses dois partidos. Nós, o LIVRE, sabemos que é de uma esquerda europeia, o PAN temos mais alguma dificuldade em colocá-lo no espectro político tradicional. No entanto, aquilo que eu senti, sobretudo da parte de Rui Tavares, fundador do LIVRE, foi que neste debate do Estado da Nação ele quis demarcar-se dessa imagem e conseguiu de alguma forma, também à sua maneira. Inês Sousa Real, pelo PAN, fez quando diz que, bom, uma década é resposta à intervenção do Ministro do Ambiente, uma década não chega para resolver as questões das alterações climáticas e outras.
Mas de facto, só para concluir aí o raciocínio, se compararmos este debate ou estes últimos debates com os debates da última legislatura, é um mundo de diferença. A esquerda desapareceu, foi totalmente engolida por António Costa, e agora com a direita refrescada, com esta nova liderança do PSD, com o Chega sempre a fazer os seus números, com a Iniciativa Liberal também a começar a ganhar o seu espaço, o hemiciclo está totalmente dividido entre a direita nova e o PS. E o governo e António Costa, porque o resto ficou completamente engolido e passa muito despercebido num debate desta dimensão e com esta duração. Só uma chega, só que eu não falei da esquerda, e quando temos o Hélder a falar sobre a esquerda, o único destaque é uma provocação. Ideias não tivemos hoje. Foi uma provocação ao primeiro-ministro por um negócio. A bússola do Estado da Nação mudou da esquerda para a direita. E agora? O que não nos sai da cabeça. Hélder, começa tu. Olha, sob pena de tornar esta comissão política muito monotemática, não me sai da cabeça porque está ainda muito fresca na memória uma declaração de Rita Matias, a deputada, a única deputada mulher do Chega, que disse, a dada altura do debate do Estado da Nação, que Portugal não precisa ter uma classe política de carpideiras, e depois atirou-se ao que descreveu como incendiários de fato e gravata que aqui estão sentados e que se demitiram do papel da oposição. Ora, isto numa situação em que, eu sei que isto vale tudo, né? E o Chega aproveita tudo para croquetes, como nós sabemos. E então este lá está, isto dá um ótimo corte no YouTube para ser partilhado à exaustão nas redes sociais do Chega. No entanto, quando estamos aqui preocupados com acudir as populações em risco, as habitações em risco, fazer esta graçola dos incendiários de fato e gravata, portanto referindo-se a deputados, não fica bem, acho que não engrandece o debate, muito pelo contrário. Isto, aliás, depois de o partido ter querido marcar a agenda às 3 da tarde, hora de início do debate, com lá aquela proposta que se sabia que iria ser chumbada relativamente às penas de prisão, portanto, só para ter os diretos garantidos, portanto é o debate do Estado da Nação, e no entanto o Chega está aqui a marcar com uma proposta que se sabia chumbada à partida. Na sequência destas declarações de Rita Matias, mais uma vez o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, faz uma reprimenda ao partido. Eu também não sei exatamente se é a melhor forma de lidar, apesar de eu me rever nas palavras de Augusto Santos Silva, quando diz a referência a colegas seus como incendiários é excessiva. É de facto excessiva, sobretudo tendo em conta que grande parte do debate foi dominado pelos incêndios. Portanto, graçolas destas eram eventualmente, além de excessivas, bastante dispensáveis. E falando em incendiários de fato e gravata, isso lembra-me um tema que não me sai da cabeça. Nós sabemos que a Gazprom está ainda de torneira fechada para toda a Europa, e sabemos que ameaça manter essa torneira fechada durante algum tempo. Pois esta quarta-feira a Comissão Europeia pediu que os Estados-membros se comprometam a reduzir em 15% o consumo de gás a partir de agosto. 15%. E a resposta do governo português veio por João Galamba, um homem, de fato e gravata, e talvez, às vezes, incendiário. A resposta dele ao Expresso é que Portugal está completamente contra. Podia ser só contra, mas é mesmo completamente contra. E é aqui que nós nos perguntamos onde é que, apesar de Portugal estar menos dependente do gás russo, onde é que está a solidariedade europeia? Filipe Garcia. Eu que não me sai da cabeça, e pedindo a mesma desculpa do Hélder e de tornar esta comissão política um pouco monotemática, é mesmo o clima. Nós voltámos a ter 4 horas de debate no Parlamento, tivemos direito ao Ministro do Ambiente, falou sobretudo sobre florestas e teve uma expressão que me assustou, e ele diz que as florestas vai demorar uma geração a resolver. Eu não sei se a próxima geração tem florestas, ao ritmo a que Portugal está a arder
não sei que florestas é que vamos ter daqui a uma geração. E além disso, continuo a ver a nossa classe política a falar das alterações climáticas como se fosse uma questão etérea. E eu vejo Londres a arder e vejo 42 graus pelo país inteiro e de facto estou com alguma dificuldade que isto me saia da cabeça. E faltas tu, Rita Diniz. Sim, eu vou pegar precisamente nisto, portanto estamos num encadeamento perfeito para lembrar um artigo que li ontem no Público, que diz precisamente isto. A geração Z e millennials portugueses sentem-se financeiramente ansiosos. Custo de vida é a principal preocupação. Outras das principais preocupações são precisamente as alterações climáticas, a saúde mental e o desemprego. Eu acho isso mesmo. Nós estamos aqui nestes debates longuíssimos a falar, os políticos sempre a falar de todas essas reformas que é preciso fazer, mas há muito pouca realidade nisso. Eu enquadro-me aqui nesta definição, acho eu, não sou geração Z, mas acho que sou millennial. Agora já estou com dúvidas, mas acho que sim. Se não sou, estou perto. Eu reconheço-me nisto, esta ideia de ansiedade financeira é um conceito que não me parece que fosse muito usado, ou eu não o ouço muitas vezes, mas encaixa que nem uma luva naquilo que uma pessoa sente. E em relação às alterações climáticas a mesma coisa, é assustador vermos as elevadas temperaturas por este mundo fora. Damos por nós e dois para amanhã, ou daqui a uma geração, como diz o Ministro Eduardo Cordeiro, vamos estar a ter verões de 50 graus, 40 e muitos graus, e onde é que isto vai parar? Portanto, esta discussão é sempre toda muito no ar e faz-se muito pouco. E esta ansiedade desta geração Z e desta geração millennial, que são os futuros, é a geração que vem a seguir, reflete muito isso. No caso da ansiedade financeira, a perspectiva de futuro que temos, não é? Como é que vamos dar o passo em frente? Como é que vamos construir família? Como é que vamos conseguir cumprir os nossos sonhos? É de facto, causa de facto alguma ansiedade. Encaixa sim, Rita, encaixa no que dizíamos antes, encaixa no que eu tinha preparado para dizer no fecho da Comissão Política. É que foi assim a Comissão Política do Expresso, em ritmo de fim de festa, em jeito já de balanço, com um obrigado ao João Martins, aqui ao meu lado na sonoplastia. Deixo-lhe a minha avaliação sobre o estado da nação, tal como a temos hoje. Say a little prayer e até para a semana.